de Itaenga que o Brasil conhece. Itaenga Notícia. Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. E como eu falei, hoje, quinta-feira, 5 de agosto de 2021, teríamos uma conversa importante com o Edilson Oliveira, que faz parte de uma das instituições mais importantes aqui de Lagoa de Itaenga, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar aqui de Lagoa de Itaenga. Edilson Oliveira, bom rever você, e mais essa condição agora de você assumir publicamente, ser presidente dessa importante instituição que defende o trabalhador, a trabalhadora da agricultura familiar em nosso município. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todo ouvinte da Itaenga FM. Boa tarde a todos os agricultores e agricultoras familiares do nosso município. Queria aqui deixar registrado a minha fala, na fala dos outros diretores que compõem ali a diretoria efetiva do sindicato, a Maria José, a diretora de Organização e Formação, a Cleonícia de Administração e Finanças, Anderson, que ficou na de Políticas Agrícolas, Agrária e Meio Ambiente, e eu como coordenador do sindicato ali da Agricultura Familiar de Lagoa de Itaenga. Quero também mandar um abraço a todos os funcionários do sindicato ali que se encontram, Vânia, Nen e Sandro, que são funcionários que fazem com que aquela instituição, de fato, ela funcione no seu dia a dia. Nós, como os diretores, ficamos mais focados na questão da parte administrativa, e os nossos funcionários para a questão estar atendendo diretamente aos nossos associados. Quero também mandar um abraço também a toda a diretoria do Sindicato do Assalariado, na pessoa do presidente Eufrásio, conhecido como FAO, João, que é um assalariado também que está nessa nova diretoria e fazia parte do quadro da usina Petribu, a companheira Dilma e a nossa companheira Carol, e a todos os suplentes da nossa diretoria da agricultura familiar, na pessoa de Bartolomeu, de Luiz Damião, e quero cumprimentar os demais membros suplentes da diretoria, a companheira Valéria, que está com uma questão da juventude. Júlio, é uma satisfação muito grande dizer a você que eu contava com isso no ano de 2021, não, tá entendendo? Estava dentro do meu planejamento, não. Mas as coisas que a gente planeja na vida da gente, muitas vezes de acordo, não acontece do jeito que a gente quer. O desafio chegou para mim, a convite, em conversa comum. Se tivesse chapa que viesse dividir aquela diretoria, o companheiro Edilson aqui não ia permitir esse tipo de situação, porque jamais eu ia disputar uma eleição contra qualquer diretor que estava dentro da minha chapa, dentro da minha da mesma diretoria, porque uma coisa que eu prezo muito é a questão ética. Não tem como você falar de um companheiro que você está há 4 anos dentro de uma diretoria e depois você lançar uma chapa para que você possa estar dizendo que o trabalho que aquela pessoa desempenhou não é de forma honesta, desonesta, não. Porque nós ali somos uma diretoria, não existe o sindicato de Edilson Oliveira, existe o sindicato que pertence ao agricultor familiar de Lagoa de Itaenga. E é dessa forma que eu quero colocar na minha cabeça. Se for de eu passar 4 anos ali, eu vou estar passando 4 anos ali como coordenador. Não sei do dia de amanhã, só a Deus pertence, mas eu tento fazer as minhas coisas da mesma forma como eu fiz dentro da Associação do Caicai, como secretário de Agricultura e na minha vida pessoal. Estamos hoje conversando com Edilson Oliveira, que representa o Sindicato da Agricultura Familiar aqui de Lagoa de Itaenga. Edilson Oliveira, a gente tem visto que o sindicato, tem sempre mudado ali de pessoas, de pessoas que estejam ligadas, praticamente a esse ramo. Mas como você está se sentindo à frente agora dessa importante entidade que você há muito tempo também vem aí nos bastidores, vem lutando para que
a agricultura tenha um olhar além dos nossos gestores? É difícil, Júlio, porque assim, eu tô num sindicato ali como sócio desde 2013, desde julho de 2013. Eu estava na diretoria anterior, julho de 2017. Sempre eu sonhei e sempre eu vou continuar sonhando que o nosso município é um município de vocação agrícola, de vocação que tenha a sua base econômica, a agricultura e principalmente a agricultura familiar. Nós temos aqui a presença do agronegócio, mas o agronegócio se restringe muito a 4 proprietários de terras e a usina Petribur. Mas em sua diversidade maior, é o agricultor familiar que produz o alimento, é o agricultor familiar que sustenta as feiras livres. E assim, eu sempre me identifiquei, não só pela minha história de vida. O meu avô é agricultor, a minha avó, que completou 100 anos, ela é agricultora daquela comunidade do Caicai, tinha propriedade. A propriedade que hoje eu sou responsável legal é do meu avô, Joaquim Benedito, que sempre a nossa família foi ligada à agricultura. E sempre eu acreditei que o nosso desenvolvimento do nosso município, ele passa pela premissa da agricultura familiar. Se a gente conseguir desenvolver de forma sustentável, se a gente conseguir gerar renda, se a gente conseguir tornar todas as propriedades rurais do nosso município produtiva, nós vamos dar um salto muito grande na geração de emprego, na geração de renda e de qualidade de vida. Para quem não conhece ainda e se conhece está meio em dúvida, qual é a real ideologia que defende o Sindicato da Agricultura Familiar de Lagoa de Itaenga? Ele existe com que finalidade mesmo? Olha, Júlio, a questão do sindicato, quando ele foi fundado, quando ele foi pensado nas décadas de 80, nas décadas de 90, e principalmente o nosso sindicato aqui, que foi criado em 95, era para reivindicação de direitos de assalariado, de categoria assalariado. Ao passar do tempo, política pública não se faz mais isso. A gente precisa melhorar a questão da representação, da representatividade. E a população sempre teve um preconceito muito grande sobre a questão de sindicatos e a questão se a pessoa é sindicalista. Toda categoria de médico, categoria de farmacêutico, toda profissão tem as suas representações sindicais. Isso é característico da cultura do nosso país e também de reivindicações de direito. A partir de 2000 para cá, com os programas sociais, com os programas do governo federais, através de transferências de renda e também de políticas públicas de fortalecimento à agricultura familiar, esse laço foi se desenvolvendo. Mas o sindicato ele foi criado lá atrás para reivindicar direitos, brigar por direitos, por melhoria no trabalho dentro daquela categoria. E nós aqui tem a usina Petribur. Quando o sindicato foi pensado mais, era no sentido de representar esses trabalhadores. Hoje o sindicato que eu represento, que eu estou na coordenação, ele representa uma categoria chamada Agricultura Familiar de Lagoa de Itaenga. O assalariado é representado por Eufrásio, que representa os trabalhadores assalariados do nosso município. E dentro desse contexto de representação, nós brigamos por moradias melhores, por uma política de previdência social justa para o agricultor familiar, por política de crédito para a agricultura familiar, que o agricultor familiar muitas vezes não tem acesso com facilidade aos créditos. Muitas vezes as instituições financeiras, ela pensa na questão do grande produtor, porque financiar a agricultura familiar se torna muito não é lucrativa para as instituições financeiras. Mas os programas do governo federal já deixa bem claro, programas do governo federal, quero deixar bem claro isso. Isso é uma conquista das categorias, não é de governo A, de governo B, de governo C. É assim, para se investir nessa categoria que gera renda, que gera 80% da alimentação que é consumida no país. A maioria, 20% que é produzido através do agronegócio, o volume maior do agronegócio são exportação, com finalidade de exportação. A nossa açúcar daqui, que é produzida em Lagoa de Itaenga, a maioria vai para fora do país. Aí assim, a nossa briga como categoria é
que a gente tenha política pública igualitária, que a gente tenha os mesmos direitos, que a gente tenha os mesmos acessos à questão de previdência, à questão de crédito, à questão de estradas de boa qualidade para a escoação da produção, espaço de comercialização, e o Sindicato da Agricultura Familiar briga por essa categoria dessa forma. Eu, Edilson Oliveira, como cidadão, como agricultor, eu penso que todo o cidadão ele tem direito. E eu estou dentro de uma instituição que é muito maior do que Edilson Oliveira. Eu sempre digo que a instituição sindicato, ela é maior do que Edilson Oliveira, porque ali tem vários agricultores. Ali eu sou um representante legal de uma instituição, que ela tem uma pauta dela, que ela tem uma agenda dela, e eu estou para cumprir essa agenda que aquele sindicato, eu como presidente, eu tenho que representar. Algumas pautas aqui que eu achei importante destacar a participação do próprio Sindicato da Agricultura Familiar com o agricultor que faz parte desse ramo e a Previdência Social. O sindicato ele facilita aí com que o agricultor ele venha a se aposentar, por exemplo, com mais facilidade, tendo o sindicato à sua direita? Olha, eu vou te falar o seguinte, na vida da gente tem que ter tudo, tem que ter planejamento. A gente não pode estar fazendo as coisas hoje como fazia na época que tudo era no papel. Hoje o sistema está digitalizado. Existe um sistema hoje que é uma parceria com o TAGRE e INSS, que é o INSS digital, que a gente não precisa mais fazer essa questão presencial. O Sindicato Lagoa Itaenga tem uma parceria com o INSS, onde a gente consegue enviar todos os processos previdenciários, que seja a questão de aposentadoria, de benefício por invalidez, de benefício por doença e por salário maternidade do agricultor. Exemplo, todos os tipos de benefícios a gente encaminha não. O que está dentro do nosso guarda-chuva. Exemplo, o cara é agricultor familiar, completou 60 anos de idade. Ele é sócio do sindicato, procura a gente, como sócio a gente tem a obrigação de fazer um processo previdenciário de forma robusta, aonde esse associado vai trazer todas as provas que é pedida pelo INSS, as exigências, e nós vamos fazer o encaminhamento. Muitos dos nossos associados não precisam nem ir nas agências das previdências, que hoje, como o INSS digital, você pode digitalizar tudo e mandar. E isso a gente facilita essa parceria. A funcionária, Vânia, ela tem uma intimidade muito grande com a questão do processo em si, porque já são quase 4 anos trabalhando com o processo previdenciário. E quais são os tipos de documentos que precisa? Precisa de documento de terra, que ninguém é agricultor se não tiver a terra. Não, isso quer dizer, é dono não. Muitas vezes o pai é dono, é poceiro, muitas vezes é arrendatário. A maioria são pessoas herdeiras que estão dentro do município, que tem a herança do pai, e a gente consegue encaminhar. Graças a Deus, a gente vem mantendo uma certa coerência. Dificultou muito a partir de 2017 as análises e a própria reforma da Previdência, que não atingiu só o agricultor familiar. A dificuldade é da concessão de novos benefícios. Mas graças a Deus a gente consegue. Graças a Deus a gente vem fazendo um trabalho com transparência. A gestão anterior também tinha essa preocupação. Fazia parte da gestão anterior. Sempre zelava muito com essa questão desses processos. E a gente vai tentar manter da mesma forma. Estamos hoje conversando com Edilson Oliveira, ele é presidente do Sindicato da Agricultura Familiar aqui de Lagoa de Itaenga, que envolve agricultores e agricultoras desse ramo. Agora, Edilson Oliveira, quem é realmente o agricultor e a agricultora familiar? Por que esse nome familiar? Agora, esse pessoal aqui, vamos chegar para Lagoa de Itaenga, esse pessoal tem como, por exemplo, buscar dinheiro para ele dar seguimento ao trabalho que ele faz na sua terra, a produção de produtos agrícolas na sua terra, o crédito rural, por exemplo, como ele vai buscar, né, com mais facilidade, né? Ele precisa realmente da ajuda do próprio sindicato também nesse sentido ou não? Com certeza, Júlio. Eu acho que como a gente faz parceria, a gente fez parceria com o INSS, com a Previdência Social, nós também temos parceria
a federação, a FETAP, a CONTAGRE, a gente sempre tem gente em Brasília, tem gente em Recife, dentro dos governos, dentro das secretarias, dentro dos ministérios, que também articula as políticas públicas. Nós somos a base, está junto da nossa representação. O agricultor familiar, né, Edilson Oliveira, ele tem que se conscientizar. Se ele sozinho, ele vai caminhar. Pode até conseguir, mas o caminho vai ser mais longo do que se eles buscar se associar, por exemplo, a um sindicato do seu ramo de agricultura, não é mesmo? A nossa ideia é mostrar para o agricultor familiar que, na medida quando você se junta com um seu vizinho, se junta dentro de uma associação e se junta dentro de um sindicato, essa representação ela se torna fortalecida. Não é só uma pessoa reivindicando. Nós temos uma pauta para a agricultura. Essa questão do crédito que você falou é muito interessante. Nós temos parceria com o Banco do Nordeste, nós temos parceria com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil voltou a operar o crédito rural, principalmente para fornecedores de cana, que trabalha na questão da moagem de cana, que tem a garantia a produção da cana-de-açúcar. Mas a gente tem uma documentação lá que é a porta de entrada para qualquer agricultor familiar ou agricultor de grande porte que tenha no município, que é a emissão de DAP, que é a declaração de aptidão ao PRONAF. Essa declaração de aptidão ao PRONAF, ela abre caminho para 16 políticas públicas dentro do governo federal, governo do estado e do próprio município. Fornecimento de merenda, compras institucionais. Com essa DAP eu posso conseguir na zona rural a Minha Casa Minha Vida, financiada pelo governo federal, a compra de insumo para ração de bovina, cultura e outros que você tiver lá dentro, compra de adubo, dependendo desse tipo de insumo que você tem da sua propriedade, através da Conab mesmo. Você com a DAP, você tem a facilidade, porque essa DAP é o registro de nascimento do agricultor familiar. Você não pode ser agricultor familiar e queira um crédito se você não tem uma declaração de aptidão ao PRONAF. Você pode chegar no banco e dizer: eu sou agricultor, a minha renda na minha propriedade é R$200 mil. Mas aí o banco vai dizer: você tem uma DAP? Ele vai dizer: não. Procure o sindicato, procure o IPA, para que o sindicato ou o IPA possa fazer essa declaração e encaminhar. É interessante para a gente saber disso aí, porque a coletividade, quando a gente reivindica as coisas em coletividade, Júlio, ela tem uma rapidez muito maior de acontecer. Tem como resolver de forma individual? Tem como resolver de forma individual. Mas o processo é muito mais lento para aquele agricultor e muitas vezes quando chega esse crédito, chega de forma desgastada, com falta de informação, e muitas vezes o agricultor ele não aplica de forma responsável. Precisa a orientação, a gente dizer para que ele tem que tirar aquele financiamento para de fato investir na produção, para que ele não venha no futuro ser penalizado. Essa declaração de aptidão ela é tão importante que ela serve como prova também para a aposentadoria. E vai ser um dos critérios que vai ser usado no futuro, se o agricultor, ele é agricultor familiar. Como é que você é agricultor familiar e nunca fez uma DAP na vida? É disso, se eu fizer uma DAP, eu vou tirar o empréstimo. Necessariamente não é obrigado a você tirar o empréstimo, mas você tem que estar cadastrado dentro do sistema do governo federal como agricultor familiar. O próprio sindicato aqui de Lagoa de Itaenga, esse número de sócios, por exemplo, que pertence à entidade a qual você faz parte, Edilson Oliveira, eu gostaria que você detalhasse aí números de agricultores. E a gente tem visto também que a agricultura familiar orgânica tem tido um destaque importante na economia do nosso país, e o próprio agricultor, ele fala em suas palavras que produção orgânica em Lagoa de Itaenga, né, ele tem mais facilidade de vender para fora do que para Lagoa de Itaenga. Quais são os números aqui do nosso município, desses agricultores orgânicos e agricultores que não plantam organicamente, né? Existem duas categorias de produtores aqui no nosso município. Existe a questão convencional,
que é o agricultor aqui, Edilson Oliveira, é um agricultor convencional. Eu não estou dentro de uma instituição que possa me certificar como agricultor orgânico. Mas esses orgânicos em nosso município, por exemplo, está incluído também no seu sindicato ou não? Não, tem vários sócios. Exemplo, a Associação do Marreco, ela tem vários sócios que são sócios da associação e sócios do sindicato. Hoje de manhã mesmo eu estava conversando com a presidenta da Associação do Marreco, Rosinete, e seu esposo, Lula, que precisa de uma política pública do sindicato, que é a questão do crédito. Aí assim, essa parceria acontece entre as instituições. Uma das agendas que a gente vai ter a partir de setembro, quando diminuir mais essa questão dos casos de Covid e a maioria da população estiver vacinada, é a gente retomar as reuniões de base. Quais são as reuniões de base? A reunião que acontece nas comunidades, para a gente se aproximar da população, do agricultor familiar e levar mais informações e também tentar cada vez mais sindicalizar agricultores familiares do nosso município. A nossa obrigação, Júlio, é levar a informação, independentemente que a pessoa seja associada ou não. Estando no sindicato, a gente, qualquer um dos diretores, Maria José, Creonice, Anderson e Edilson Oliveira como diretor e os funcionários, chegando um agricultor do nosso município, independentemente que ele seja sócio ou não, nós temos o compromisso de dar uma boa informação e de dar uma boa orientação. É tão tal que a DAP, a declaração de aptidão, a gente não emite só para os nossos sócios, a gente emite desde que ele comprove, através de documento, através das documentações pessoais, que ele seja agricultor familiar do nosso município. Em termos contentativos que você falou, nós temos dois tipos de sócio: o sócio ativo e o sócio não ativo, que são os aposentados, pessoas que eram agricultores familiares, que já têm 60 anos ou acima de 60 anos, que hoje eles não estão ativos mais como agricultores, mas foram aposentados como agricultores familiares. O benefício dele foi gerado como agricultor familiar, a aposentadoria dele é rural, é especial. Esse sócio continua ainda muitas vezes ou pagando a gente ao sindicato na boca do caixa, ou através de desconto com um convênio diretamente com o INSS, que é um convênio que tem diretamente com o INSS. E existe o agricultor ativo, que são aquele agricultor da qualidade de Edilson Oliveira, que está hoje desenvolvendo a atividade. Aí assim, para eu mencionar para você o quantitativo, eu precisava ter números desses números que está ativado hoje e desses números que não ativo. Mas a gente tem uma boa representação. A gente já chegou a ter quase 1.000 sócios nessas relações aí. Olha, minha gente, hoje a conversa está muito boa aqui com Edilson Oliveira, que representa o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa da Agricultura Familiar. Tem que separar, é Agricultura Familiar com o Edilson Oliveira. Ô Edilson, mas o que fazer, o que o próprio agricultor familiar deve, se ele tem interesse, tá ouvindo aqui essa entrevista, tem interesse de se associar ao sindicato, qual o caminho que ele deve percorrer para chegar a ser sócio dessa entidade tão importante a qual você representa? Primeiro de tudo, Ju, ser agricultor de fato. Muitas vezes as pessoas chegam na Ele vai se associar, por exemplo, mas ele terá também vantagens? Vai ter vantagem. Nós temos lá a questão, a parte de atendimento. A gente tem que é responsável pela a secretária Maria, a secretária de Organização e Informação Maria José, que é a questão do atendimento médico. A gente também tem uma parceria muito boa com o Sindicato Biocentro na questão do desconto de alguns exames. Ontem mesmo eu já sentei com o pessoal da Biocentro, junto com o médico que faz a ultrassom. A partir da próxima semana nós estamos concedendo aos nossos sócios desconto na ultrassom, 20% de desconto. Uma ultrassom que custa R$100, nós estamos dando 20% de desconto para os sócios que estão em dia. Muitas vezes você é sócio de uma instituição e está há 1 ano atrasado e quer chegar lá e reivindicar direito. Aí é totalmente diferente. As pessoas que estão com 3 meses atrasado
E as pessoas que fizeram a carteira hoje, elas vão passar a gozar do direito a partir que tiver dentro desse prazo de vigência de 90 dias. As pessoas que são sócios, que estão 90 dias sem estar pagando a sua mensalidade, essas pessoas, elas perderam de forma temporária o direito. Na hora que essa pessoa coloca essa carteira em dia, ela tem todo o direito de gozar de tudo que a gente está dentro do sindicato, como a questão do carro, se for solicitado com antecedência dentro da nossa agenda, que é um carro para transportar nossos associados, se dentro da agenda, se não coincidir com outra solicitação de outro sócio, a gente deixar bem claro que todos têm direito, não tem preferência nenhuma. É um cuidado que a gente tem. Se um sócio solicitou um carro para se deslocar para a Vitória de Santo Antão e tem outro sócio que não foi beneficiado com o carro ainda, a gente vai tentar atender aquele sócio que nos solicitar no próximo mês para ser atendido. É deixar bem claro que aquela instituição não pertence a Edilson Oliveira, aquela instituição pertence aos sócios, principalmente aqueles que estão em dia com a sua carteirinha, porque ali para a gente colocar um carro para funcionar custa dinheiro, para a gente pagar os funcionários custa dinheiro, para a gente ter internet, para ter energia, para a gente ter uma parceria com o laboratório custa dinheiro. Aí é preciso que os sócios, não só novos sócios vá até o sindicato, procure se associar como agricultor familiar, como que estão com pendência, procure o sindicato, que a gente está num processo de sindicalização, que a gente está dando um desconto significativo a esses sócios que procuraram o sindicato, para que a gente possa estar renegociando o seu débito e você poder usufruir de todas as estruturas que tem o sindicato. A própria inadimplência chegou lá também? Chega lá, é muito presente. Por isso que eu não disse a você um número preciso, porque eu posso ser infeliz de passar para você hoje a quantidade de sócios que estão com a carteira em dia e o quantitativo geral. Eu não posso lhe afirmar com certeza o número de carteira e a quantidade de pessoas que hoje estão pagando de forma correta o seu sindicato. Apesar dessa inadimplência ser existente dentro do sindicato, ele está caminhando bem financeiramente, Edilson Oliveira? Olha, vê só, toda a instituição... Momento de pandemia, né? Dificuldade financeira em muitas coisas, aumento de muitos produtos que são comercializados, que vocês precisam também, né, Edilson? Olha, estamos passando por uma situação que o mundo está passando. A crise do emprego, a crise do dinheiro, a crise de valores, a crise de renda. Isso está em geral, não é Lagoa de Itaenga. É o Brasil, é o mundo. Depois dessa pandemia, e a gente teve muitos casos da gente diminuir a questão da nossa renda lá no sindicato, porque muitos agricultores que produziram e não conseguiram vender a sua produção. O ano de 2020 foi um ano melhor, porque como o governo federal pagou uma quantidade de auxílio a mais gente, foi beneficiada mais população e não houve um corte tão grande e o valor do auxílio era maior, a gente não sentiu um impacto tão grande na questão da produção. Edilson, você está dizendo isso com base em que eu, como agricultor, eu não tive dificuldade de vender minha produção e vendi ao consumidor final. Esse ano, nós estamos tendo dificuldade de comercializar. Houve uma diminuição na questão do valor do auxílio emergencial e diminuiu significativamente o número de pessoas beneficiadas por esse auxílio. E isso reflete no pagamento da mensalidade. Muitas vezes o cara está precisando de R$20 para completar a conta de energia, comprar um remédio. Muitas famílias aí adoeceram, muitas famílias aí perderam ente querido. Como é que a gente pode chegar em plena crise de saúde, crise de emprego, crise de dinheiro e tá cobrando? Aí por isso que a gente tem que ter a sensibilidade, ter um olhar diferenciado, sentar com o agricultor, escutar qual foi a dificuldade. Se você tem um sócio que rigorosamente paga em dia, de uma hora para outra esse sócio deixou de pagar, nós temos que estudar o que foi que aconteceu para que ele deixou de pagar aquela carteirinha. E cabe a gente sentar com ele e negociar para trazer ele para que ele possa estar tocando a sua vida. Dê uma pinceladinha aqui também nessa nova diretoria, né, do sindicato, o futuro da instituição e as parcerias a serem fortalecidas do Sindicato da Agricultura Familiar aqui de Lagoa de Itaenga. Olha, a gente ontem, graças a Deus, eu acho que eu divulguei aí no seu
no seu zap ontem. Ontem a gente estava com uma instituição que é de Vitória de Santo Antão, que ela trabalha com políticas públicas voltadas para as mulheres. E a gente ontem foi um dia de inscrição de um curso de 20 jovens para fazer um curso de pintura em unha com design na área de manicure. E a gente teve uma aceitação muito grande. Ontem a gente teve um contato diretamente com a professora, com a coordenadora. A gente vai estar sentando com outras instituições que queiram trazer cursos de formação, principalmente para a juventude. O nosso processo vai ser um processo lento, porque a gente está assumindo o sindicato no mês da pandemia. E isso pra gente é desvantajoso, porque a maioria dos processos de parceria com as instituições de formação é complicado pra gente, porque a gente precisa andar, a gente precisa firmar essas parcerias para que a gente possa estar conduzindo da melhor forma possível essa maneira de trazer formação para a juventude, tá entendendo? Não só para a juventude, questão de comercialização, de questão também de abrir novos espaços de comercialização, de sentar junto com a Secretaria de Agricultura do nosso município para a gente firmar um tipo de política pública de desenvolvimento agrícola que atinja cada vez mais os agricultores do nosso município. É uma obrigação nossa como representante da agricultura familiar buscar essas parcerias com o governo do estado, governo federal, com a FETAP, com a CONTAGRE, com instituições de assistência técnica e principalmente o município. Uma das coisas que eu não vou descansar é eu me sentar junto ao município, com a prefeita Graça do Moinho, com o secretário Clécio, para que a gente possa estar melhorando a infraestrutura, melhorando a questão da assistência técnica, melhorando a questão também do desenvolvimento agrícola do nosso município. Este é o nosso programa Itaenga Notícias. Ô Edson Oliveira, eu tenho visto que o sindicato da agricultura familiar que você faz parte, ele não fica apenas ali nesse momento ali de buscar dar uma assistência unicamente ao agricultor. Você falou nesse curso aí, né? Outros momentos também a gente tivemos aí cursos sendo ministrados ali na sede do sindicato, né? Que o sindicato tem um olhar social além, né, do que se imagina. Graças a Deus, Júlio, assim, o companheiro Luiz Damião, que representou muito bem aquele sindicato durante 8 anos, a gente não pode desmerecer uma pessoa que passa 8 anos numa instituição, algum tipo de contribuição ele dá àquela instituição. Uma das coisas que Luiz focava muito era a questão da formação. Assim, ele tem essa metodologia, como ele passou pela questão do CERTA e teve uma aproximação muito grande com a questão da própria Universidade Federal dentro da comunidade do Marreco, e também ele fazendo parte de grupo, ele e Maria José, do grupo da Enfoque, da própria federação. A preocupação nossa é também a questão social. Fazer hoje política sindical não é como fazia há 20 anos, não. Hoje a discussão, a gente tem que estar bem representado. A gente tem que saber o que é que a gente vai dizer, a gente tem que saber o que é que a gente vai reivindicar. A gente tem que ir para qualquer espaço público que discuta política pública, saber o que é que vai dizer. A gente precisa, se a gente quer novos sócios, a gente tem que atingir outros grupos, que são a juventude. Como é que a gente vai ter novos sócios se a gente não oferecer nada para a juventude? E nosso intuito é também chegar à juventude, política para o idoso, que existe essa questão dos nossos sócios, por isso que a gente tem a presença do médico lá, por isso que a gente tem a questão da parceria com o laboratório, a gente tem aqui também, junto com a farmácia aqui, que a gente tem essa parceria consolidada, porque os nossos idosos eles precisam dessa política pública. No intermédio da juventude e do idoso, aí a gente tem outras políticas públicas que são mais consolidadas, a questão da comercialização, a questão da assistência técnica, a questão do crédito, a questão da previdência.
E isso aí a gente tem que estar com formação o tempo todo. Tem que conhecer, dar uma boa informação. O nosso papel lá é orientar e ensinar ao agricultor a se planejar de forma previdenciária. Nós temos essa obrigação de fazer o planejamento junto com o agricultor, o planejamento previdenciário. Do mesmo jeito que um trabalhador assalariado, ele contribui diretamente para o INSS, a gente tem que passar essas informações. E para a gente passar essa informação, a gente tem que passar por formação, Júlio. A formação é a principal coisa na vida da gente. E o programa de hoje recebendo Edilson Oliveira, né, falando aí das políticas públicas do Sindicato da Agricultura Familiar, né, que agora tem o seu novo presidente. É a primeira vez, né, Edilson, que você disputa representar esse sindicato no seu cargo maior? Olha, vê só, na minha vida já fui presidente da Associação do Caicai, estou lá de forma interina, dependendo de alguns trâmites legais. Essa semana eu recebi um telefonema do cartório de Paudalho. Eu vou ter que ir em Paudalho ver as documentações da Associação do Caicai. Futuramente isso aí tem que ser andado de outra forma, para que outras pessoas possam estar substituindo e estar representando. Dentro do sindicato foi a primeira vez. Eu não sou o caçula de lá, porque antes agora entrou dentro da diretoria. Os companheiros que estão lá, como Maria José, está indo já para o seu terceiro mandato. Ela foi tesoureira e agora está como secretária de Organização e Informação. Creonice também já é o terceiro mandato dela como diretora do sindicato, tem uma certa bagagem também. O próprio Luiz Damião, que faz parte do Conselho Fiscal. Mas assim, eu disputei essa questão da presidência não com o objetivo de ter um status de presidente do sindicato. Eu gosto de ser muito conhecido com Edilson Oliveira. Gosto do meu nome. Eu estou lá temporariamente, durante 4 anos, como coordenador daquele sindicato. Eu quero colocar isso na minha cabeça, que eu estou lá como coordenador, coordenar o trabalho dali, mas o meu nome, Edilson, ele é mais importante do que essa simbologia presidente. Eu estou como coordenador de uma instituição. Quando eu saio na rua, que eu estou no dia a dia da minha família, eu gosto de ser chamado de pai, gosto de ser chamado de Edilson, porque ali a minha representação é 4 anos. Eu fui eleito para 4 anos. E é dessa forma que eu quero agir. Eu sou presidente do Sindicato da Agricultura Familiar, graças aos agricultores que foram lá e me concederam esse voto de confiança. Eu tenho que honrar, mas eu fui eleito para 4 anos. A minha vida continua, depois que passar esses 4 anos aí, só a Deus pertence. E a gente vai conduzindo de uma forma bem responsável, Júlio. E qual tem sido o papel de vocês, desse sindicato, perante as chamadas associações rurais do nosso município? Vocês têm uma aproximação de dar assistência jurídica, de ter uma parceria amigável? Que parcerias, que importância soma o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar com as associações rurais de Lagoa de Itaenga? É interessante isso, Júlio, quando a gente passa para a questão da instituição. Toda instituição ela tem a sua vida própria e ela conduz de forma independente. Nós podemos fazer parceria, mas nunca intervir na vida social daquela instituição. Nós temos uma parceria com a Associação da Camboa, uma parceria. O que a gente pode compartilhar entre os nossos sócios que são comuns e fortalecer as políticas públicas. Quando o companheiro José Lourenço liga para a gente e tenta marcar um tipo de reunião mesmo, como a gente agora tem mesmo o EJA Campo, que está acontecendo, já está passando pela parte de formação, que são uma reivindicação da nossa categoria. Em 2017, nós reivindicamos junto à FETAP que existia muitos agricultores familiares do nosso município que queriam terminar o 1º grau e o 2º grau. Nós fomos atendidos agora e já estamos formando 2 turmas, a turma do 1º grau e 2º grau. Vai funcionar uma na escola Denise, lá no Açude de Pedra, e a outra na escola da Camboa. Aí a gente precisou sentar com quem? Com o presidente da Associação da Camboa, na questão da mobilização das pessoas. A parceria junto com a Associação Marreca em questão do fortalecimento da agricultura orgânica. Na próxima semana eu vou estar sentando junto com a diretoria, como é que a gente pode, junto à associação e sindicato,
reivindicar junto ao poder público municipal esse fortalecimento dessa comercialização dentro do município. Já existe uma parceria muito boa do município junto com a associação, que é a questão do transporte, a questão da infraestrutura, a questão da parte hídrica, que lá atrás vários agricultores foram atendidos com perfuração de poços artesianos, através até do próprio Pronaf. A Associação Primavera tem a pessoa de Maria José como presidente. A prefeitura tem um compromisso muito grande com aquela comunidade. A própria Maria José também, que ela é muito guerreira nessa situação, que trouxe uma associação que estava inativa para desempenhar suas atividades. Tem a Associação de Açude de Pedra, que tem na pessoa de Borges, que é presidente da Associação de Açude de Pedra. Tem a Associação do Arrombados também, que está num processo de revitalizar a parte documental dessa associação. Tem a Associação de Edna, da companheira Edna de Nieto, que é na parte das mulheres, que também a gente precisa sentar. Essas parcerias têm que ser feitas, Júlio, porque a gente representa a mesma categoria. Nós representamos a agricultura familiar de Lagoa de Itaenga e a gente precisa manter o canal aberto. Mas de nenhuma forma a gente intervindo na vida social dessas associações. Elas são independentes. Olha, você que faz parte, meu irmão e minha irmã, da agricultura familiar em Lagoa de Itaenga, quer saber de novidades, né? Do seu sindicato, que tem aí como presidente, como já destacamos, né? Edilson Oliveira. Fique ligado aqui na Rádio Itaenga FM, né? Que Edilson Oliveira vai estar, sempre que possível, passando novidades, né? Passando informes importantes do nosso programa, né, Edilson? Com certeza, a gente sentou junto com o presidente da Itaenga FM, que entrou em contato com vocês. Na medida, essa é a primeira entrevista de várias que vão acontecer com o presidente ou outros diretores que queiram vir aqui, ou a própria Vânia, que é responsável pela questão da Previdência, queira vir trazer esclarecimento na questão do processo previdenciário e outras demandas do sindicato. Hoje eu estou vindo dizer aqui que a nossa parceria com a Itaenga FM continua firmado. A gente está trazendo o espaço do sindicato para dentro do horário da meio-dia, mas de forma agendada. Isso foi conversado com o presidente da Itaenga FM, com o Manuel Antônio, para que a gente possa pegar o programa de mais audiência e estar trazendo os informes. O sindicato tinha um programa às 4 horas da tarde, no sábado, mas quando a gente olha para o tempo corrido da gente, no nosso dia a dia, com outras atividades, e a gente passa a semana todinha ocupada com a atividade do sindicato, muitas vezes no final de semana, no sábado, a gente quer se dedicar um pouco à propriedade da gente, como a própria Maria José, como o próprio Anderson, como o Edilson Oliveira, a companheira Creonice, que precisa também estar mais junto da sua mãe, que ela tem esse cuidado da sua mãe. Aí a gente chegou em comum acordo que o espaço que o sindicato vai estar utilizando vai ser dentro do espaço do programa de Júlio Filho, mas de forma agendada para que a gente possa estar trazendo informe. Isso aí a gente vai discutir no dia a dia, até para que a gente possa ter uma agenda própria da gente mesmo. Edilson Oliveira, o que não foi perguntado, se você lembrou de mais alguma coisa para destacar nessa entrevista da gente, nesse bate-papo aí, de esclarecimento, de notícias, para quem faz parte do sindicato ao qual você está aí como titular de presidente. Fique bem à vontade aí para as considerações finais. Atenção, amigo ouvinte, esse é o espaço da gente, viu? A Tribuna do Povo Itaenguense. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida. Isso aí eu sou grato a Ele porque tenho, de forma rigorosa, tenho vindo a obedecer o que Ele e que a minha mãe sempre me ensinou. A questão dos princípios, dos valores familiares. Defendo isso com uma ênfase muito grande. Sou uma pessoa que tive uma formação familiar muito boa. Agradeço essa formação à minha mãe e tento preservar da mesma forma. Agradeço a todos os ouvintes da Itaenga FM, em especial aos nossos agricultores familiares do nosso município. Agradeço a Itaenga FM por nos conceder esse espaço para que a gente possa estar trazendo informação. Agradeço aos meus colegas que ocupam aquele espaço, como Maria José, Creonice, Anderson, a Vânia, a Nen, a Sandro, a Eufrásio, a João, a Dilma, a Carol e a todos os suplentes. Agradeço a todos que estão nos ouvindo,
quero fazer um convite a todos os agricultores familiares que não são vinculados a nenhum tipo de sindicato, que a gente tem outras categorias aqui que estão fazendo a representação. Os agricultores que conhecem aquela instituição há 25 anos, que sabem da seriedade, na pessoa de Adelino Mariano que passou por ali, de outros presidentes como Luiz Damião, de outras representações que passaram naquela casa e representaram muito bem a nossa categoria. Convido a todos vocês que são sócios a procurar o sindicato para conversar com os diretores e rever a sua situação. E que não são sócios, que são agricultores, que queiram participar daquela instituição, a casa está aberta. Eu deixo um abraço de coração, Júlio, a todos que estão ouvindo a gente, em especial a minha família, ao meu filho João Vitor, a Maria Vitória e a minha esposa Erivânia. Bom, minha gente, esse foi o nosso espaço dedicado aqui ao Sindicato dos Agricultores e Agricultoras Familiares de Lagoa de Itaenga. Num próximo momento tem mais discussões, hein? Fique atento à nossa programação. Vem aí Manuel Antônio na tarde mais bregueira do Brasil. Amanhã, se for da vontade de Deus, estaremos com você. CYX 800